E na vida, irmãos, não só em questões de família, de igreja, de trabalho, eu sempre me identifiquei esses três tipos de pessoas, assim, né? Aquelas pessoas que fazem aquilo que está à mão, com empenho, que tomam a responsabilidade e resolvem as questões que têm que serem resolvidas. São pessoas responsáveis, são os fazedores, aqueles que fazem, né? E aí tem também um outro grupo, que é o grupo que não faz nada, né? E esse grupo, na verdade, ele parece ruim, mas eles estão ali, eles não estão nem aí para nada, né? Eles não fazem nada, eles não produzem nada, mas eles existem, eles estão ali, né? E por favor, não venha todo esse contexto, eu quero que você sempre olhe para as suas relações. Irmãos, nada que a gente fala aqui é para apontar o dedo, para julgar, para condenar ninguém. Sabe por que, irmãos, que a gente não faz isso? E por que eu cuido muito para não fazer? Porque Jesus disse um dia que, com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. E com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido. Então, irmãos, eu entendo que nós somos como uma família. É assim que eu entendo. E é isso que eu quero. De alguma maneira, irmão, seria muito mais fácil nós não fazer nada do que nós fazemos na igreja, né? Nós tivemos agora, sexta-feira, um culto de homens. Quem era o homem que estava no culto de homens? Levanta a mão aí. Quem é que não vem nesse e vai vir no outro? Aí, Wagner, tudo bem, glória a Deus. Quem não veio, irmãos? Hoje o Marcelo está com a gente, irmão. Marcelo, glória a Deus. Que bênção, Marcelo. Que bênção. O Marcelo não podia quebrar um osso da perna, ele teve que quebrar 2, 3 ossos da perna, irmão. Teve que quebrar aqui, quebrar ali. Mas Deus está sustentando, né, Marcelo? Glória a Deus. E a gente está feliz porque tu está aqui, cara, de verdade. A gente trocava umas mensagens de vez em quando. E foi luta, eu sei que foi luta. Mas a gente orou bastante, viu? Para o Senhor te sustentar lá no hospital. E agora tu está aqui, cara, a gente está feliz. Estou feliz por te ver aqui, Marcelo. Eu sei que tu queria estar muito aqui. Eu sei. E é isso, agora vamos para cima, cara. Glória a Deus. Isso aí. E agora onde é que eu estava mesmo? Aqui pregando, falando sobre. Então, irmãos, não é apontando o dedo, brigando. Não, irmãos. É uma consciência de pertencimento. Porque numa família tu faz as coisas porque tu entende que tu pertence àquela família, que tu quer te comprometer com aquilo que está acontecendo. Então nós fizemos um culto de homens. Quem não veio do culto de homens, irmãos, já procura, bota o nome lá no Instagram, lá no WhatsApp, no grupo de homens, bota lá, eu preciso de um grupo, porque nós separamos agora o culto de homens em grupos menores, pequenos grupos. E a missão desses pequenos grupos é se encontrar agora, nesse mês, nesses dias, até o dia 8, se não me engano, de maio, que vai ser o nosso próximo culto de homens, o nosso próximo fronte. Para que a gente vai se encontrar, irmãos? Aí sim, para estudar mais uma vez aquilo que nós estudamos na sexta-feira. Nós falamos de amizade verdadeira, nós falamos de lealdade, nós falamos de honra. E para fazer um churrasco, se quiser fazer, um arroz com linguiça, que o pessoal gosta, um arroz com linguiça, né? Tem os homens que não aguentam mais comer arroz com linguiça. Bah, de novo arroz com linguiça? Mas é bom, cara, arroz com linguiça, eu gosto, né? Então tem essa missão durante a semana, para se encontrar, para gerar amizade, para gerar companheirismo, para a gente poder conversar, se conhecer de verdade. É muito mais fácil não fazer isso, irmãos. Dá trabalho fazer um almoço. É muito mais fácil não fazer. Mas por que a gente faz o almoço? Para que a gente possa sentar na mesa e conversar e se conhecer e falar do coração. E poder conhecer o coração do outro, orar um pelo outro, ter amizade. Então isso é família. Mas aí voltando para aquilo que eu estava falando antes, o que eu vi nesses meus poucos anos de vida, que tem aquelas pessoas que fazem aquilo que está à mão e fazem com excelência. Tem as pessoas que não fazem nada. E tem as pessoas que é o pior grupo de todos, que só criticam aquilo que está sendo feito. E esse é o pior grupo de todos.
é aquelas que ficam só criticando, só apontando o dedo, só reclamando, só murmurando. E isso em tudo que é lugar você vai achar, viu, irmão? Tudo que é lugar. No trabalho você vai achar, na sua família você vai achar, em tudo que é lugar. Então que a gente possa sempre fazer, irmão. E se a gente não fizer nada, pelo menos não incomoda quem está fazendo, né? É simples assim, né? Não traga isso para o contexto eclesiástico apenas, mas para a vida. Daqui a pouco lá no meu trabalho eu posso ficar ou reclamando, ou eu posso me colocar no lugar para mudar as coisas e fazer algo diferente. Ou eu posso ficar murmurando o tempo inteiro com as pessoas, reclamando das pessoas. Eu tenho que cuidar muito com isso, irmão. Eu não posso reclamar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que trabalhar. Foi para isso que a gente nasceu. O que tu fez a tua vida inteira? Reclamei. Reclamei de tudo e de todos. O que tu fez a tua vida inteira? Eu critiquei. Criticava tudo e todos. O que tu fez a tua vida inteira? Eu procurava erro na vida das pessoas. E não pode ser assim, irmão. Porque Jesus não é assim. Eu quero falar para você algo. Quando Jesus, eu vou contar a história, tá, irmãos? Está na Bíblia. Quando Jesus, ele está andando com os seus discípulos, Jesus, ele começa a dizer a respeito dele: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser entregue nas mãos dos homens e eu vou morrer. Aí Pedro disse assim: não, Senhor, se tu for morrer, eu vou morrer contigo. Para onde tu for, eu vou. Eu morro contigo. Eu imagino Pedro falando isso com entusiasmo, com uma empolgação. Cara, se tu morrer, eu morro contigo. Eu te amo. Nós estamos juntos. Aí quando Pedro diz isso para Jesus, Jesus diz para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E de fato Jesus é preso, irmãos. E antes que o galo cantasse, Jesus no pátio, alguns criados viram viram Pedro se esquentando na fogueira. Devia ser frio, irmãos. E vocês sabem como estava Jesus sendo maltratado, sendo espancado, sendo torturado pelos seus algozes. E Pedro estava ali se esquentando na fogueira. Aí alguns criados, eles dizem assim: tu também estavas com Jesus. E Pedro diz assim: não, eu não sei quem é esse Jesus. Aí daqui a pouco outra pessoa passa ali e diz assim: mas eu te conheço. Tu estavas com o mestre, tu estavas com Jesus. E Pedro disse assim: não, eu não estava. E aí ele se afasta e mais adiante, alguém mais uma vez pergunta para ele: olha, tu estavas com o Senhor. Tu estavas com esse Jesus. E Pedro diz assim: não, eu nem o conheço. E quem não assistiu o filme A Paixão de Cristo? Quem assistiu A Paixão de Cristo? Todo mundo assistiu quase. Quem não assistiu, assista. Mel Gibson, Paixão de Cristo. Um bom filme para se assistir. Principalmente se a gente quer conhecer aquilo que Jesus fez por nós. Talvez seja o filme que mais tenha apresentado, mostrado aquilo que Jesus passou na cruz por cada um de nós. E nesse filme, irmãos, quando Pedro nega o Senhor, ele vira e fita, e é o que está na Bíblia, viu, irmãos? E fita, ele olha para Pedro, como se olhasse dentro do olho de Pedro. É um olhar que no filme parece, e eu fico tentando imaginar que olhar é esse, irmãos, depois de ter sido negado 3 vezes. Podia ser um olhar de dizer assim: viu, Pedro, eu te avisei que tu ia me negar, mas eu não vejo esse olhar. Eu vejo um olhar de que alguém que olha com compaixão: Pedro, eu sabia que isso ia acontecer. Eu vejo nos olhos de Jesus amor, perdão.
É como se um olhar que dissesse assim: Pedro, não mudou nada, eu continuo te amando. Eu sabia que isso ia acontecer, que tu ia me negar, mas eu continuo te amando. Porque, irmãos, Jesus, ele veio para, ele não veio, ele diz assim: ó, eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. Eu não vim para julgar o mundo já está julgado. Jesus, ele vem porque ele amou o mundo de tal maneira, e não é o mundo, é as pessoas do mundo. Ele vem porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vejo nos olhos de Jesus amor. Mas Pedro, irmãos, ele se sente extremamente acusado, julgado, talvez ofendido. E ele volta para pescar. Ele volta para o lugar da onde Jesus já tinha tirado ele. Isso fala de propósito de vida, irmãos. Por isso que propósitos plenos nós só encontramos em Jesus. O que Jesus havia dito acerca de Pedro? Que ele era pescador de homens. Só que naquele momento de descrédito a respeito de si mesmo, ele volta para pescar peixes. E Jesus disse: não é peixe que tu é pescador, é de homens. Agora, se Pedro ele é incapaz de ser leal a Jesus, assim como muitas vezes nós somos incapazes de ser leais a Jesus. Muitas vezes nós somos incapazes de ser leais a Jesus. De alguma maneira nós o negamos. Jesus, ele é leal aos seus amigos. Jesus sempre é fiel. Deus sempre é fiel. Mais adiante, depois de tudo aquilo que devia acontecer com Jesus, ele ressuscita. E ele fica em torno de 40 dias com seus discípulos e aparece para alguns dos seus discípulos. E aí diz a cena, narra a cena que Pedro ele está no mar pescando, aonde ele já não deveria mais estar. E Jesus ele vai até a praia. Após ter morrido e ressuscitado, ele vai até a praia. Ele prepara, tem algumas brasas e ele pede para que pega aquelas brasas ali. E aí Pedro vem. É intenso, não é desse jeito que eu estou contando devagarinho, tá, irmão? É intenso. Pedro está lá pescando no meio do mar, daí ele diz: é Jesus, é o mestre. É o mestre. Daí ele salta e vai em direção a Jesus, porque ele reconhece Jesus. Como se dissesse: ele não me abandonou, ele não me deixou. Jesus voltou. A mesma cena acontece. Só que um dia, há 3 anos atrás, mais ou menos, a mesma cena. Pedro estava ali, frustrado porque não havia pescado nada, e Jesus aparece e muda tudo. Então, quando Jesus aparece na cena de novo, talvez alguma coisa despertou dentro de Pedro. Isso já aconteceu? É Ele, é o Senhor, e Ele vem nadando rápido, Ele vem até Jesus. Eu não sei se Pedro fala alguma coisa, eu não consigo imaginar Pedro falando. Porque talvez o que tinha no seu coração era um sentimento de culpa. Eu neguei o Senhor. Talvez medo, não sei. E quando nós negamos a Jesus, irmãos, toda vez que nós sabemos aquilo que é certo e nós não fazemos aquilo que é certo. Toda vez que nós deveríamos amar e nós não amamos. Toda vez que nós deveríamos perdoar e nós não perdoamos. Toda vez que nós deveríamos nos posicionar em Cristo Jesus e nós não nos posicionamos. Toda vez que a palavra dele deveria ser o norte para a nossa vida e nós negamos a sua palavra e vivemos a nossa vontade.
Toda vez que nós sabíamos que deveríamos fazer o bem e não fizemos, nós já negamos a Cristo. É bem fácil de negar Jesus, não é muito difícil. Não são os grandes pecados. É quando você sabe que precisava ser feito, aquilo que precisa ser feito, não faz. É bem simples. Mas agora Pedro tem mais uma nova chance, parece. Mas eu o neguei, e não foi uma vez, foram 3 vezes. 3 vezes eu disse que eu não conhecia ele. 3 vezes. E eu vi os seus olhos, eu vi nos seus olhos. Não sei se era um olhar de reprovação, ou se era um olhar de compaixão. Eu não sei se ele estava triste com o meu mau comportamento, mas ele olhou para mim. Imagina, irmãos, se quando nós erramos e pecamos, nós já ficamos tão ruins. Eu fico, pelo menos, não é, pastor Richard? A gente fica mal, eu fico. Imagina agora Pedro, como é que não ficou, irmãos? Que negou Jesus diante de Jesus mesmo. E aí, Jesus, Ele promove a mesa. Por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque a mesa cura. A mesa é um lugar de restauração de relacionamentos. A mesa é um lugar de perdão. A mesa é um lugar de olho no olho. Só na mesa você consegue sentar e olhar no olho do olho, né? No sofá não dá para olhar olho no olho, mas na mesa dá. Então Jesus, ele diz assim: vocês têm alguns peixes aí? E aí eles pegam aqueles peixes, colocam na brasa, e Jesus come com eles. Eu imagino o silêncio da cena. Eu fico imaginando, irmãos. Até que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz assim: sim, Senhor, eu te amo. Então assume quem você é. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Não tem a ver com peixe, Pedro. Tem a ver com vidas. Aí ele pergunta de novo pela segunda vez: Pedro, Simão Barjonas, tu me amas? Sim, Senhor. Então volta, reconhece a identidade que eu te dei, reconhece o chamamento que está sobre a sua vida. Não tem a ver com peixes, tem a ver com almas, com vidas. Foi para isso que eu te chamei. Você não tem que cuidar de peixes, você tem que cuidar de pessoas. E pela terceira vez, porque se Pedro negou 3, Jesus precisava curar ele de maneira perfeita e completa. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro cai em si. Ele diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Como se dissesse: nenhum coração te é oculto. Tu conhece as nossas entranhas, o Senhor conhece os nossos sentimentos mais profundos. Para além das minhas ações, dos meus erros, para além do meu mau comportamento e daquele dia que eu disse que eu não lhe conhecia, o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor sabe que dentro do meu coração há um amor profundo por Ti. Eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. 3 vezes negou. 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele ama.
E Pedro, a partir dali, é reposicionado naquilo que ele deveria ser, viver e fazer. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque todas as vezes que nós nos comportamos de maneira desleal ao Cristo, que nós o negamos, que nós nos afastamos dele, nós, de alguma maneira, nos perdemos no nosso propósito de vida. Toda vez que eu e você nos afastamos de Jesus, nós começamos a orbitar de um lado para outro e não conseguimos viver com excelência e plenitude aquilo que Deus quer que a gente viva. Agora, quando nós estamos com Ele, então, irmãos, nós vamos viver exatamente aquilo que Ele quer que a gente viva, o plano e o propósito. Vocês estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor, mas agora eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Nós não estamos mais perdidos porque achamos o bom pastor, amém? Todavia, no momento que eu me afasto de Jesus, eu fico sem pastor, e mais uma vez eu estou perdido. Mais uma vez eu estou vulnerável, mais uma vez eu estou orbitando qualquer coisa, menos o propósito que Ele tem para a minha vida. Então eu e você, nós precisamos ser leais a Jesus, porque essa lealdade é exatamente que vai nos conduzir para a vida que Ele tem para nós. E ser leal a Jesus vai nos custar muitas coisas. Talvez amizades, pessoas, ambientes, prazeres. E essa vai ser a nossa escolha. Estamos juntos, irmãos? Tá. Vamos ceiar então, irmão? Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou pedir para a banda subir. Eu quero que você imagine a ceia. Na mesa da ceia, irmãos, tinha Pedro. Na mesa da ceia tinha Judas. E eu quero te fazer olhar Judas, que foi quem o traiu. Eu quero te fazer olhar para uma pessoa, irmãos. E é essa pessoa que nós queremos ser. Essa pessoa que eu quero que você seja. Na mesa da comunhão, no ambiente de cura. Bota no telão João 13, vinte e três. João 13, 23. Isso, 23. Isso mesmo. 13, 23. Isso. Esse texto mesmo. Esse aí. 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Alguma versão vai dizer, estava reclinado sobre o peito de Jesus. Vamos pensar que o Jesus seja o Richard. Era um Jesus bem forte, né, irmão? Então Pedro, ele estava, como que ele estava na mesa, irmão? Porque a mesa cura. Pedro, ele estava reclinado sobre o peito de Jesus, aconchegado.
Vocês conseguem olhar essa cena, imaginar essa cena? Aí, diz o autor de João, aquele a quem ele amava. Olha que lindo isso, irmãos. Porque João não está falando, narrando nada acerca de terceiro, ele está falando a respeito dele mesmo. Só que ele não botou, podia ter escrito ali, né? E eu estava reclinado sobre o peito de Jesus, eu estava aconchegado em Jesus, com Jesus. Porque ele estava escrevendo a respeito dele mesmo, irmãos. João falando dele mesmo. Aquele a quem ele amava. Quando que a gente lê na Bíblia Jesus dizendo para João que ele amava mais ele do que os outros? Nenhum lugar, irmãos, você vai encontrar isso na Bíblia. Em nenhum momento Jesus disse para João, João, pelo menos na Bíblia não está. João, eu amo, olha como eu ganho presente dessas crianças, irmão. Coisa linda, olha aqui. Aqui está o Jesus lá dentro. Ei, caiu Jesus. Aqui foi quando ele ressuscitou, irmão, ó. Eles me dão aqui as coisas, eu boto no meio da Bíblia. Não tem nome para saber de quem é. Agora, na Bíblia você nunca viu Jesus dizendo, olha, eu amo todos vocês. Ah, mas tu, João, tu é especial, cara. Eu te amo mais do que todos os outros. Não. A diferença é que João sabia o quanto ele era amado. E ele, sabendo disso, se colocava em um lugar, em Jesus, que só ele conseguia se colocar. Agora Pedro, irmãos, não sabia o quanto Jesus o amava. E por isso quando aqueles olhos de amor olham para ele, ele se sente culpado e julgado e sai da presença de Jesus. Vocês entenderam? Ou vocês não entenderam? Entenderam, irmãos? Um não consegue perceber o quanto Jesus ama. E diante do seu erro, ele foge. Ele se esconde diante do seu erro. Ele volta para a sua velha vida diante do seu erro, porque ele não consegue compreender o tamanho e da medida do amor de Deus. Agora João, ele dizia a respeito dele mesmo, ele me ama, ele me ama. E porque eu sei que ele me ama, eu posso deitar minha cabeça no peito dele e ter dele coisas que nenhum outro tem. Irmãos, Jesus não tem filho preferido, mas tem filhos que preferem conhecer e reconhecer o amor de Jesus. E eu quero te convidar nessa manhã a ser este tipo de filho, que conhece e reconhece o amor de Jesus pela tua vida. E esse amor é mais forte do que tudo, mais forte do que a morte, porque esse amor rompeu os grilhões da morte. Esse amor que Jesus sente por ti rompeu os grilhões da morte. Amém?